Tá. Vai tomar banho. Mais um Clashzinho não dá. Olha aí, bora fazer uma coisa aqui, mano. Vamos, chato. Nossa. Chato. O Jay tá há dias jogando Clash. Desliga esse jogo! Não aguenta, cara. Desliga esse jogo no meio da live. Peraí, deixa eu ver se eu vou levar a torre do cara aqui agora. Mano, Cara, cara, vocês Meu estão aqui, mano. Deus, velho. Não, você não vai em nada. jogo Não, também, você cara. não vai em nada. Fica no lugar. Entra. Eu acho meio desrespeitoso o que vocês estão fazendo e eu vou ficar na minha. É? Por que Cara, pior que eu garanto que não fui eu. Por que seu personagem deu tipo pulo? Não, porque eu tô ouvindo. Cara. sai da minha mente! Sai da minha mente! Sai da minha mente! Cara, o que tá acontecendo, cara? Não, Moraes, sai daqui. Cara, tô voando, cara. Não entra aí, Moraes. Não, Moraes, não entra. Ai, já tem que passar direto.